Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Vamos hoje dar continuidade à nossa escola bíblica dominical. A lição de hoje é a lição número 7 do ciclo 2, crendo na vinda de Jesus Cristo. O texto bíblico base está no livro de Atos, capítulo 1, do versículo 1 ao 11, e no livro de Romanos, capítulo 8, do versículo 19 ao 23. Dá uma pausezinha nesse vídeo agora, lê essas duas passagens bíblicas para o irmão ter uma base para acompanhar a nossa aula de hoje. Amém? Glória a Deus. Já deu pause? Vamos continuar? Vamos iniciar? Meditação está lá em Atos, capítulo 1, no versículo 11. Os quais lhes disseram, os anjos, lhes disseram, varões que estavam vestidos de branco, lhes disseram, Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, Jesus ele foi recebido no céu, há de vir, assim como para o céu os vistes ir. Jesus ele vai voltar, assim como ele subiu e foi recebido nas nuvens, ele virá dos céus e será recebido, e nós nos encontraremos com ele nas nuvens. Olha que maravilha, olha que chique. Você, assim como Jesus, ele subiu para os céus e foi recebido nas nuvens, nós seremos transformados e nos encontraremos com ele nas nuvens. Olha, isso é maravilhoso. Isso é uma promessa maravilhosa de Deus para a nossa vida. Medite nisso essa noite, ou esta manhã, ou esta tarde. Não sei a hora que o irmão está vendo o vídeo. A gente introduzir, antes de começar a nossa lição, aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Irmãos, nos dias de hoje e naquele tempo, o povo de Israel era perseguido e oprimido pelo Império Romano. Hoje nós vivemos em tempos de guerra, rumores de guerra, fome, peste, e nós ansiamos pela vinda do nosso Senhor, quando todas essas coisas passarão, e nós estaremos com Ele, e não haverá mais choro, fome nem dor, porque Ele reinará com justiça e juízo. Todas essas coisas, elas passarão. E quando nós estivermos com Ele, com o corpo transformado, naquela comunhão que Deus planejou para a nossa vida, que Deus planejou para toda a humanidade ali na criação, onde o homem não ficava doente, onde o homem não tinha tristeza, não sentia dor, esse mesmo relacionamento, esse mesmo estado que o Senhor vai nos restituir, um estado de comunhão, de plenitude com Ele. É por isso que nós ansiamos pela vinda do Senhor, porque sabemos que todas essas coisas passarão. Sabemos que as aflições dessa vida chegarão ao seu fim. É por isso que nós almejamos, ansiamos e clamamos: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Porque sabemos que todas essas coisas passarão, que a fome passará, as doenças passarão, as guerras passarão. Estaremos com Ele no reino de paz e de justiça. E o povo de Israel, eles já esperavam por esse reino de paz e de justiça. É por isso que eles perguntavam para o Jesus: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Nós também queremos hoje que Jesus instaure o seu reino, o reino de Deus, o reino dos céus. E é um pouco disso que nós aprenderemos hoje juntos na escola bíblica. O primeiro, o mundo clama por uma solução. Quando o reino de Deus se manifestar, a criação será plenamente restaurada. Porque, irmão, toda a criação geme, está em dores de parto, porque o homem pecou por causa da queda do homem.
toda a criação ela foi afetada pela queda. Toda a criação. A mudança da consciência humana quanto à criação. Romanos 8 vai nos dizer assim: porque a criação ficou sujeita à vaidade. A criação ficou sujeita à vaidade da criação? Não, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. E o que sujeitou a criação? A vaidade do homem. O que sujeitou a criação foi o pecado que o homem trouxe consigo na sua queda. Foi o pecado que sujeitou toda a criação, na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção. O pecado, ele gera morte, e nós hoje somos servos do pecado. Este corpo corruptível, ele precisa ser revestido da incorruptibilidade. O que é mortal, este corpo que é mortal, ele precisa se revestir da imortalidade. E isso que é mortal vai se revestir da imortalidade na vinda do nosso Senhor, quando nós fomos transformados, na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção, liberto do pecado, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Deus, ele tirou o espírito de servidão. Assim, quando nós nos convertemos a ele, ele tira de nós esse espírito de servidão e coloca em nós espírito de adoção de filhos, para que a gente possa, pelo Espírito Santo, ser chamados filhos de Deus. É em espírito que nós somos chamados de filhos de Deus, porque nós somos chamados para a liberdade da servidão, da corrupção, da servidão do pecado para a liberdade de filho em Cristo Jesus. Porque sabemos que toda a criação geme, toda a criação, a natureza geme, e está juntamente com dores de parto até agora. Ora, uma mulher, quando está próximo de dar à luz, ela geme com dores de parto, e aquela dor sinaliza para a mulher que a hora é chegada. E a criação, ela geme para que seja chegada a hora. Chegada a hora, o mundo clama por uma solução. Toda a criação geme por essa solução, para que seja chegada a hora de sermos plenamente restaurados. Quando o reino de Deus se manifestar, a criação será plenamente restaurada. Subtópico 2, a mudança da consciência e dos sentimentos quanto aos seres humanos. A nossa consciência, ela precisa ser transformada. Os nossos sentimentos, eles precisam ser transformados. Como a nossa consciência e nossos sentimentos são transformados? A partir da ação do Espírito Santo em nossa vida. Romanos 8:23. E não só ela, não só toda a criação, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito. O Espírito de Deus nos foi dado como penhor. Como penhor de quê? Da restauração da comunhão com o homem. Penhor de quê? Da volta de Cristo. Penhor de quê? Penhor da vinda, da instauração do reino de Deus. O penhor, ele é uma garantia. Pelo Espírito Santo, nós temos a garantia que Jesus irá voltar. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção de nossos corpos. E quando nossos corpos serão redimidos? Quando eles forem transformados. Num instante, num abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados para encontrarmos com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então é necessário essa mudança de consciência, é necessário o trabalhar do Espírito Santo em nosso entendimento, para que essa consciência de escravo seja substituída pela consciência de filho por adoção,
Apocalipse 21, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Na restauração não haverá mais pranto, clamor ou dor, porque o Senhor, o próprio Senhor, reinará entre nós com justiça e juízo. Todas essas coisas terão passado, tudo se fará novo. Então é necessário que nós tenhamos essa mudança de consciência e de sentimentos. Louvado seja o nome do Senhor. Acompanhando aí, irmão. Vá acompanhando aí. Que hoje a escola bíblica está uma bênção de Deus para a sua vida. Subtópico 3, o reinado da justiça e da paz e do bem. O reinado da justiça, da paz e do bem. O reinado de Cristo, na sua segunda vinda, será de justiça, de paz e de bem. Será um reinado de justiça e de paz. E vi um novo céu e uma nova terra. Olha que chique. Um céu novo e uma terra nova. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. Eita glória! Olha o poder de Deus. Irmãos, nós não conseguimos mensurar o poder do nosso Deus. O poder do nosso Deus é muito maior do que o que o irmão pensa, imagina. O poder de Deus é tremendo. Novos céus, nova terra, o mar já não existe mais. Louvado seja o nome do Senhor. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido, prontinha para a gente, por amor de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Deus preparou uma cidade santa, uma nova Jerusalém, para os seus filhos, para os seus servos. E ela vai vir pronta, adereçada e ataviada, é bonita, é arrumada, como uma esposa se prepara para o seu esposo. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é lindo. Isso é lindo. E ouvir uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Tabernáculo é casa. Imagine uma voz bradando do céu: eis aqui o tabernáculo, a casa de Deus com os homens, pois com eles habitará o Deus dos céus e da terra, o Todo-Poderoso El Shaddai, Eloi Elion, Deus Altíssimo, habitando com os homens na Nova Jerusalém. Ele habitará no meio de nós, o Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, habitará no meio de nós. E nós seremos o seu povo, e Deus estará conosco, e será o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse 21, versículo 1, 2 e 3. O seu reinado vai ser um reinado de justiça, de paz e de bem. Toda a aflição desta terra, toda a aflição deste mundo. Hoje nós somos governados por políticos muitas vezes corruptos, que só pensam no seu próprio interesse. Nossa nação hoje ela é dirigida por homens que só pensam no seu próprio bem, que não olham para a aflição do pobre, para um poder judiciário que não julga a causa do necessitado. O pobre hoje é renegado, a fome, a frio, mas o reino de Deus não. O reino de Deus entre os homens não. Vai ser um reino de justiça, da paz e do bem. Imagine, não haverá mais guerra, não haverá mais luto, não haverá mais dor, não haverá mais fome. Todas essas coisas, elas haverão passado. Tudo se fará novo.
Isso é lindo, isso é maravilhoso. Oh, glória, é maravilha. Subtópico 2, os equívocos concernentes à vinda de Cristo. São vários equívocos, dos mais feios aos mais horríveis. Contagem regressiva. A gente está em junho de 2020. Em junho de 2020 já se contaram inúmeras vezes as datas que Jesus viria. Em algumas dessas datas que estabeleceram que Jesus voltaria, ele já voltou. Ele já voltou, mas ninguém viu. Só quem viu foram os participantes daquela seita e às vezes nem eles viram. Jesus já voltou. Outras vezes a contagem era errada. Não, a gente não acertou nessa contagem, a gente fez outra, porque a gente se enganou, aí fizeram outra contagem e tentam se fazer contagem regressiva para a vinda de Jesus. Mas Jesus, ele deixa-nos um aviso. Qual é esse aviso? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Jesus, o próprio Jesus, ele já declarou que nós devemos vigiar, porque nós não saberemos nem o dia, nem a hora que ele há de voltar. Porém, ele deixou-nos alguns sinais para que nós atentássemos, para que, no cumprimento daqueles sinais, nós soubéssemos que ele estaria perto de voltar. Flávio deu um exemplo, a parábola das 10 virgens. 5 loucas e 5 prudentes. Jesus, ele nos alerta para nós estarmos vigilantes para a sua vinda, ter azeite de reserva, estar prontos para a sua volta. Também na parábola dos 10 servos, onde o rei ele dá um tesouro para cada um dos seus servos, dá uma mina para cada um dos seus servos, para os seus servos administrarem aquelas minas, para que quando o seu senhor voltar, os servos restituam seu senhor com o lucro da mina. E o núcleo de todas essas parábolas, da lição da figueira também, é que nós devemos estar vigiantes, porque a gente não sabe nem a hora, nem um dia em que Jesus voltará. Nós não podemos fazer essa contagem regressiva, mas ele nos deixa um aviso. Vigiem, porque vocês não sabem quando eu volto. A parábola das 10 virgens, Jesus nos instrui, nos orienta a ter azeite de reserva. Azeite de reserva. Na parábola dos 10 servos do rei, Jesus nos ensina a dar frutos para o seu reino, a usar os seus talentos até a sua volta. Na lição da figueira, uma figueira que era para ter dado frutos e ela não dá frutos, e Jesus amaldiçoa aquela figueira, seca-te e nunca mais sairá fruto de ti. E a figueira no outro dia ela está seca, porque ela não deu frutos. Nós somos chamados para dar frutos no reino de Deus. Mais uma vez, para concluir esse subtópico 1, nós não podemos fazer uma contagem regressiva. Não podemos. Mateus 25, 13, vigiai, Jesus nos orienta, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Os homens também, alguns homens usam do medo e do terrorismo para coagir aqueles que estão fracos na fé. É um verdadeiro terrorismo que eles fazem. Mateus 24 já nos chama a atenção, nos avisando que é necessário que haja guerra, haja rumores de guerra, que haja fome, peste e terrorismo. É mister que tudo isso aconteça. A palavra, ela precisa se cumprir. A palavra, ela vai se cumprir. Toda a palavra de Deus, ela encontrará cumprimento até a segunda vinda de Cristo. Então, não se deixe enganar por terrorismo ou medo que qualquer um tente colocar em seu coração
dizendo que por conta de uma guerra, por conta de uma aflição, de fome, de peste, Jesus está voltando hoje ou amanhã. Não. É necessário que todas essas coisas, elas se cumpram. É necessário o cumprimento de toda a palavra de Deus até a sua volta. Então não se deixe enganar por medo ou por terrorismo psicológico, porque é necessário que a palavra se cumpra. Não cairá um tio sequer de toda a lei até que tudo isso se cumpra. Os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus ela não passará. Então é necessário que nós ouçamos por guerras e rumores de guerras. Não nos assustemos, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Ainda, irmão, não é o fim. Não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome, peste e terremotos em vários lugares. Mas ainda não é o fim. Esses são sinais da volta de Cristo. Ainda não é o fim. São sinais de sua vinda, da sua segunda vinda. E Jesus já veio? Veio não. Porque a vinda de Jesus será visível para todos. A vinda de Jesus não será oculta. Irmão Flávio, o senhor tirou isso da onde? Mateus 24, 27. Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. A vinda de Jesus Cristo, ela será visível a todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Os varões brancos, quando Jesus estava ascendendo aos céus, disseram para os galileus: homens galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, há de vir assim como para o céu o viste subir. Assim como eles viram Jesus subindo, nós também veremos ele voltando. Assim como os discípulos viram Jesus subindo, nós veremos ele voltando. Assim como para o céu os vistes ir, assim a gente vai ver ele voltar. Ser visível a segunda vinda de Jesus. Amém? Esse slide, ele basicamente se destina a algumas seitas que pregam que Jesus já veio. Jesus ele veio para um grupo seleto de pessoas e voltou. Ele veio para a Terra, passou um tempo aqui e voltou. Ocultamente. Ocultamente. Só eles viram. Jesus voltou só para eles. E não levou ninguém. Jesus voltou para eles, não levou ninguém, voltou para o céu. Mas não, a segunda vinda de Jesus vai ser visível para todos os olhos, línguas e nações. Tópico 3. O que representa a segunda vinda de Cristo? A segunda vinda de Cristo, irmãos, representa a restauração daquela comunhão que nós tínhamos com o nosso Criador antes da queda. A segunda vinda de Cristo representa a transformação disto que é corruptível no incorruptível. A segunda vinda de Cristo representa a instauração, o estabelecimento do reino de Deus na terra. A segunda vinda de Cristo, sob tópico 1, é uma mensagem de esperança. Mas a todos quantos o receberam, é necessário que todos nós tomemos uma posição de receber o nosso Senhor como Salvador. Todos quantos o receberam. A quem não recebeu, não, Jesus não deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Não. Aquele que recebeu o poder de ser feito filho de Deus é aquele que recebeu Jesus. É necessário que nós recebemos Jesus para nós sermos feitos filhos de Deus. E aos que creem em seu nome, porque quando a gente recebe Jesus, a gente crê que Jesus é o Cristo, que veio, padeceu, sofreu, morreu e ressuscitou por nós.
para nos dar a vida eterna, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Essa redenção, essa remissão, ela não pode partir do homem, ela partiu único e exclusivamente de Deus, porque a lei ela estava enferma, o homem não conseguia alcançar a justiça de Deus a partir da lei. Ela estava enferma porque ela não conseguia salvar o homem. O homem, ele não conseguia se salvar a partir da sua própria justiça. Foi necessário Deus se encarnar, se tornar homem, morrer por nós, sem pecado, Cordeiro imaculado, por nossos pecados, um justo morrendo pelo injusto, para que nós possamos ser chamados filhos de Deus. E essa remissão não vem da vontade do sangue e da carne, mas de Deus. Essa remissão vem de Jesus Cristo na sua obra expiadora. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê no Filho, não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna não há em outro lugar, senão em Jesus Cristo. Aos homens está destinado morrer apenas uma vez, seguindo-se o juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus ele morreu por mim e por você, para que a partir da sua morte nós fôssemos justificados, porque como eu disse, a nossa justiça não satisfez a justiça de Deus, mas um justo morrendo pelo injusto, o Filho unigênito do Pai, morrendo por mim e por você, para que a gente não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é em Jesus Cristo, não é em outro lugar. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, para aqueles que não tomam essa decisão, ou para aqueles que tomam esta decisão, mas insistem em seguir as trevas, em se apartar da luz, todos aqueles que insistem em praticar a iniquidade, há um juízo estabelecido. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim, malditos do meu Pai, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então é necessário que a gente tome essa decisão. Abandone o pecado, nasça novamente da água e do Espírito, para que a nossa carne esteja crucificada com Cristo e o Espírito Santo haja em nós, transformando o nosso entendimento. O arrebatamento da igreja. O que vai ser o arrebatamento da igreja? Irmão, o arrebatamento da igreja vai ser a nossa transformação para nos encontrarmos com Cristo nas alturas. Porque, como eu disse há uns minutos atrás, é necessário que isso que é mortal se revista da imortalidade. Isto, a nossa carne, que é mortal, se revista da imortalidade. 2 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, vai nos dizer: porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e voz de arcanjo e com trombeta de Deus, além da volta de Cristo. Não ser oculta também não vai ser silenciosa. Jesus ele vai voltar com alarido. Alarido é grito. E com voz de arcanjo e com som de trombeta. A vinda de Cristo não vai ser silenciosa e nem oculta. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com Ele. E como nós seremos arrebatados nas nuvens. 1 Coríntios, capítulo 15, 54. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta,
porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados. Nós seremos transformados ao som da última trombeta, para que assim conquiste, quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, encontrar com Cristo nas alturas e ali estaremos para sempre com eles. Ali, não nas alturas, ali ao lado dele. Estaremos para sempre ao seu lado. O arrebatamento da igreja é esse. É quando o crente deixará esta terra para se encontrar com Cristo e para sempre estará com ele. Os mortos que morreram em Cristo serão transformados. Primeiro, depois nós, que estamos vivos, seremos transformados. Todos nós seremos transformados. Nem todos morreremos, porque haverão aqueles que, dormindo, serão transformados para encontrar com Cristo. Nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados para encontrarmos com o Senhor nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos perto de acabar, irmão. Me ature só mais um pouquinho. Subtópico 3, a vinda visível. A gente já falou esta noite, né? Que a vinda de Jesus será visível, se manifestará a todo mundo, toda língua, povos e nações confessarão que Ele é o Senhor. Apocalipse capítulo 20, versículo do 11 ao 15, vai nos trazer: e vi um grande trono branco, e os que estavam sentados sobre ele, de cuja presença fugiu céu e terra, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Deixa eu explicar uma coisa para os irmãos, bem rápido. Esse é o julgamento do grande trono branco, onde serão abertos os livros e o livro da vida. E todo aquele que não for achado no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo, que está preparado para Satanás e os seus anjos. E como o nosso nome estará escrito no livro da vida? Como nós podemos fazer isso? Aceitando ao Senhor como único e suficiente Salvador. A partir daí, nosso nome estará escrito no livro da vida. Quando nós não aceitamos Cristo como nosso Salvador, o nosso nome estará nos outros livros, e abriram-se os livros. E quando o nosso nome não está escrito no livro da vida, nós seremos julgados segundo as nossas obras. E como eu já disse para os irmãos, a nossa obra, a nossa justiça, ela não consegue satisfazer a justiça de Deus. É por isso que a lei estava capenga, a lei estava enferma, porque o povo judeu, ele não conseguia se justificar a partir de suas obras, porque nós somos pecadores. Nós somos pecadores. A palavra de Deus nos diz que a nossa justiça é como um trapo de imundície. E para nós satisfazermos a justiça de Deus, é necessário que nós aceitemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. É a única forma, não há outra forma de nosso nome estar escrito no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Conclusão: assim como Jesus subiu aos céus e hoje está à destra de Deus Pai intercedendo por todos nós, ele voltará majestoso, poderoso e glorioso para arrebatar a sua igreja e exercer justiça sobre todos os moradores da terra. Assim o reino de Deus será implantado no mundo e nunca mais terá fim. Amém. Glória a Deus. A aula de hoje estava uma bênção. Os irmãos deixem o amém, o seu glória a Deus, aleluia. Eu gosto de falar isso no final da aula para saber quantos irmãos ainda estão
acompanhando a escola bíblica. A gente sabe que a gente está passando por um momento difícil, às vezes a gente quer fraquejar na fé, porque a gente está longe da igreja, a gente está longe da congregação, da comunhão com os irmãos, e muitas vezes a gente quer entristecer na fé, mas é preciso buscar, é preciso estar vigilante, é preciso buscar dar fruto para o reino de Deus, porque Jesus está voltando. E os sinais, eles nos mostram isso. Jesus está voltando e devemos estar preparados para a sua vinda. Então, irmão, deixe aí nos comentários a sua dúvida aqui, assim que possível. Se eu não souber, certamente eu vou atrás de aprender e descobrir como tirar a dúvida do irmão. Deixe sua dúvida, o seu amém, seu glória a Deus, seu aleluia. E logo, logo, a lição 8 será postada. Amém? A paz do Senhor, fique com Deus e até a próxima, em nome de Jesus.